Amor, repete pra mim de novo. São quantos pais? 44.064. 44.064. E tem quantas crianças e adolescentes? Crianças adotadas são Isso. 8.914. Dividido por 8.914. Pessoal, vocês estão vendo isso? Dá 4,94 pais por criança. É gente demais. São quase 5 opções de pais diferentes para cada criança escolher. Que maravilha! Fazendo essa conta, parece que não vai sobrar ninguém no banco de adoção, né? Tá certo? Não, tá muito errado isso, mas calma que eu vou te explicar. Temas de Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar a gravar esse episódio, eu tava aqui conversando com o mozão e a gente olhou alguns números de adoção no Brasil. No site do CNJ dá pra ver todo o cadastro nacional de adoção e ele tá atualizadíssimo. Esse cadastro ele é meio que uma ferramenta que ajuda os juízes das varas da infância e da juventude do Brasil a conduzirem todos os processos de adoção no país. Tá, beleza, mas se tem tanta gente querendo adotar e tanta criança querendo ser adotada, por que essa conta não fecha? Bom, tem vários motivos para isso, galera. Mas o principal deles é o tanto de restrições que os candidatos que querem ser pais colocam para adotar uma criança. Galera, olha esses números. Mais de 90% dos candidatos preferem crianças brancas. Mais de 60% não querem adotar irmãos juntos e a quantidade de candidatos que querem adotar crianças com mais de 5 anos de idade só vai caindo, até chegar nos adolescentes de 17 anos. Nessa idade, eles já não encontram quem adote. Em contrapartida, olha só, a maior parte das crianças que estão disponíveis para adoção são negras. Mais da metade tem irmãos e a grande maioria tem mais de 5 anos de idade. E aí, como que a gente faz, galera? Tá vendo que os dados não batem um com os outros? E é por isso que a conta não fecha. Os números simplesmente não encaixam. As crianças são de um jeito e os candidatos querem adotar de outro. Daí tudo fica na mesma e ninguém sai do lugar. E o que muita gente ainda não entende é que a adoção não foi criada pensando no adulto que não pode ou não quer ter filhos. A adoção, na verdade, é uma medida de proteção para as crianças e para os adolescentes. Ou seja, elas não são mercadorias que estão ali para satisfazer o desejo dos adultos. O sistema de adoção ele foi criado pensando no bem-estar de quem precisa ser adotado. Vamos ver o que o nosso manual tem a falar sobre isso? A Constituição Federal de 1988 assegura prioridade absoluta aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Está em seu artigo 227 que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão. Esse mesmo artigo foi incorporado na Lei 8.069 em 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu artigo 19 diz que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Dentre as modalidades de família substituta citadas, a adoção é uma medida excepcional e irrevogável que atribui a condição de filho ao adotado, impondo-lhe os direitos e deveres inerentes à filiação. Vocês estão vendo como que existe todo um pensamento voltado para a proteção da criança nas nossas leis? E esse é mais um motivo que faz o processo de adoção ser tão demorado. E antes de entrar para a fila de adoção, os candidatos têm que comprovar que eles têm condições financeiras e psicológicas de criar uma criança, eles têm que participar de uma série de palestras, de cursos, têm que conversar, receber a visita de um assistente social, essas coisas. Só aí, se tudo der certo, a equipe da Vara da Infância e da Juventude vai emitir um laudo todo bonitinho e entregar para o Ministério Público, que vai passar para o juiz, que finalmente vai decidir se aquela família pode ou
não adotar uma criança. E aí você me pergunta, Mas, Luca, demora. galera, pior que demora e muito. Era pra esse processo acontecer no máximo em 2 meses. Só que no Brasil, você sabe como que é. Ele tem essa estrutura do poder público toda bagunçada. E que muitas vezes não tem psicólogos suficientes, assistentes sociais, enfim. Gente pra suprir toda essa demanda. Imagina, são mais de 40 mil pais querendo adotar. Tirando isso, a gente tem também o problema da preferência por crianças brancas, por crianças recém-nascidas, sem nenhum problema de saúde, essas coisas. Isso faz com que o casal ou a pessoa fique tipo lá uns 1000 anos na fila de espera. E como vocês viram no manual do Manuel, o estatuto é bem claro quando ele fala do direito da criança em ser criada e educada no seio da família que ela nasceu. E que a adoção é uma medida excepcional. É porque, pensa comigo, meus amores, uma criança recém-nascida que vai parar em um abrigo pode ir de cara para uma lista de adoção? Claro que não. O juiz tem que primeiro esgotar todas as possibilidades daquela criança se reintegrar com a família biológica dela. E aí ele tenta com um parente aqui, manda ligar para uma tia distante ali, uma prima da prima, não sei. E aí o que vai acontecendo? Nesse meio tempo de ficar procurando gente da família, a criança vai crescendo dentro do abrigo. E quando a gente vai ver, já tem mais de 5 anos de idade e já diminuíram bastante a chance dela ser adotada. Aí você me diz, Nossa, isso é um absurdo. Por que o Estado tem que preocupar tanto em achar a família que abandonou seu filho? então, galera, porque antes o Estatuto da Criança e do Adolescente não tinha determinado nenhum prazo para essa situação e ela ia se arrastando. Ainda bem que no ano passado o governo, a trancos e barrancos, aprovou uma nova lei de adoção. E eu falo a trancos e barrancos porque o nosso queridíssimo presidente Temer vetou algumas partes importantes, mas depois ele voltou atrás em outras, enfim. No final das contas, a coisa ficou muito melhor para quem não via a hora de ter uma família. E como o meu manual do Manuel é super atualizado e última edição do mercado, com certeza ele já está por dentro dessa nova lei. Vamos ver? Em 22 de novembro de 2018, o presidente Michel Temer decretou e sancionou a Lei de número 13.509, que dispõe sobre a adoção no Brasil e faz alterações acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contados a partir do dia do acolhimento. Já com crianças que vivem em abrigos, orfanatos ou acolhimento familiar, a busca pela família natural ou extensa deverá respeitar o prazo de 90 dias, prorrogável por igual período. Outra mudança assegurada pela nova lei da adoção é a preferência para adotar grupos de irmãos ou crianças, adolescentes com deficiência, doença crônica ou necessidades específicas de saúde. Como diria o próprio Temer, no geral, as mudanças são boas, né, galera? A gente não pode dizer que o processo de adoção no Brasil não teve nenhuma conquista nos últimos anos. Essa nova lei vai ajudar e muito a acelerar isso. Outra conquista importantíssima no nosso país é que desde 2011, casais homoafetivos também podem adotar. Tudo bem que ainda não tem uma lei que autorize exatamente isso, mas desde aquela época que o STF reconheceu a união estável homoafetiva, o Estatuto da Criança e do Adolescente também passou a estender a adoção para novos arranjos de família. E aproveitando, eu queria deixar aqui uma sugestão de documentário para você sobre esse assunto. Chama Família no Papel. Não tem na Netflix, mas tem no YouTube e é de graça. O documentário é um hino. Ele mostra as dificuldades diárias e o preconceito cabuloso que rola com casais homossexuais que querem adotar. Eu super recomendo. Mas prosseguindo, o que importa para o Estado é que a criança ou o adolescente esteja num ambiente familiar adequado e que os futuros pais, independente do gênero, sejam responsáveis. E para essa conta fechar, pessoal, tá mais do que na hora da gente romper com esses preconceitos e agir mais com o coração, vocês não concordam? Então é isso, acho que eu já falei quase tudo que eu queria falar nesse episódio. A treta da adoção no Brasil tem história que não acaba mais. Agora eu deixo vocês com a Vanessão. Não, peraí, gente. Esqueci, só mais uma coisinha. Tem uma frase de um psicólogo brasileiro chamado Luiz Schettini, que ele fala assim: a adoção afetiva é a verdadeira relação parental. Não existem filhos, verdadeiramente filhos, que não sejam adotivos. Resumindo, até mesmo o filho biológico precisa ser amado, abraçado ou adotado para se sentir filho de verdade. Pense nisso e um beijo do Lu.
Ei, criaturas, tudo bem com vocês? Bora fazer nossa redação nota 1000 com alguns desses repertórios do amor que vocês acabaram de ver com o Luca? Quer saber de uma coisa? Eu ia adorar se esse tema caísse na redação do Enem. Aliás, esse assunto precisa ser discutido não só na redação, mas na vida também. E um recorte temático que eu aposto muito é a realidade brasileira sobre a adoção de filhos. Na sua redação, você pode começar a introdução dizendo que o Conselho Nacional de Justiça mostra que os números relativos aos processos de adoção no Brasil apontam uma quantidade maior de candidatos querendo adotar do que de crianças para serem adotadas. E aí é legal que você fale que, apesar do grande número de interessados, a conta de adoção não fecha e há muitas crianças esperando para terem uma família. Já para justificar essa ocorrência, você pode citar as questões de ordem burocrática e as relativas à incompatibilidade de perfis. Ó, vocês estão vendo que de cara eu já apresentei 2 problemas na minha introdução, que é o modelo que a gente mais trabalha aqui no Salto. E quais foram eles? As questões de ordem burocrática e as questões relativas à incompatibilidade de perfis. Agora, no seu desenvolvimento, você vai retomar cada um desses 2 problemas. E no desenvolvimento 1, você precisa retomar, lógico, o argumento 1, que são as questões de ordem burocrática. E aqui, você pode debater sobre o longo tempo de espera que rola nos processos de adoção. Depois, você fala que, durante esse tempo, as crianças crescem e quanto mais velhas, mais difícil fica de serem escolhidas pelas famílias interessadas em adotar. Aproveita e já acrescenta um repertório aí. A sanção de uma nova lei pelo presidente Michel Temer, inclusa no Estatuto da Criança e do Adolescente, que deu novos prazos para o processo de adoção de crianças e adolescentes no país, visando reduzir essa espera. Já no seu desenvolvimento 2, você poderia dizer que apenas encurtar a espera não resolve plenamente o problema, já que a incompatibilidade entre os perfis de crianças buscados e os existentes é outro grande empecilho. Para comprovar, você pode falar do Cadastro Nacional de Adoção, que mostra esse conflito, já que 80% dos pais que querem adotar procuram crianças com menos de 3 anos de idade, e isso corresponde a apenas 7% do quadro de meninos e meninas que estão disponíveis para adoção. E, na sua conclusão, que você já sabe que tem que apresentar uma solução, uma proposta de intervenção para o problema, você precisa responder as seguintes perguntas: quem, faz o quê, como, bem detalhadinho e para quê. Lembrando também que soma muito ponto na sua redação retomar aquele repertório que você apresentou lá na introdução, lembra? Daí então você poderia dizer: é necessário que quem? ONGs, amparadas por representantes como centros de apoio à criança e ao adolescente, devem fazer o quê? Devem promover a implementação de campanhas anuais de incentivo à adoção, como com estímulo à perfiliação de perfis menos aceitos. E anota aí essa palavra perfiliação, que você pode usar como sinônimo de adoção no seu texto. Retomando, detalhando por exemplificação, como crianças acima de 5 anos de idade e grupo de irmãos. Para quê? Com o objetivo de aumentar os índices de acolhimento no país e dar a mais crianças a oportunidade de viverem em um lar. E aí, retomando o repertório da introdução, desse modo, a incoerência entre os dados apontados pelo CNJ e a realidade observada no país será reduzida, bem como aumentará a dignidade assegurada às crianças brasileiras. Recapitulando, agora eu sempre repito, mas não custa dizer que essa é uma sugestão de redação aqui do Salto. E é claro que você pode usar outras informações, pode até problematizar outras questões. Ah, e já tem muita gente por aí fazendo a sua parte para melhorar esses índices de adoção no país. O Esporte Clube do Recife, por exemplo, lançou uma campanha super legal chamada Adote um Pequeno Torcedor. Ela funciona como incentivo à adoção tardia. Gente, essa campanha aí ajudou a encontrar famílias para muitas crianças de 7 anos ou mais que viviam em abrigos lá no Recife. Super amor, né? Então, bora pesquisar e se informar mais sobre esse processo, conversar com quem estiver ao nosso lado sobre o assunto, que é para ajudar a conscientizar as pessoas sobre a adoção. E principalmente para fechar essa conta aí. Bons estudos, inspira, respira e não pira. E é isso. Até mais, beijo e juízo!